Lar Casa Ideal, sejam muito bem-vindos e eu adoro estar aqui com vocês, obrigada pelo seu carinho e audiência e eu adoro estar aqui porque além de tudo estimula a minha criatividade. Em especial hoje o programa tá a cara do Casa Ideal. Tudo o que a gente vem trazendo aqui no canal da TV Paraná tem sempre uma coisa em comum. E esse fator em comum a todos os programas que a gente vem fazendo é um fator que faz com que o mundo se mova, que traz alternativas em diversas áreas da nossa vida, que decora, que alegra, que embeleza, que faz arquitetura, que traz dicas, que acha soluções que saem na frente. E ainda é o mesmo fator responsável por nos fazer enxergar alternativas naqueles becos a princípio sem saída, que também é um fator que nos faz sonhar e que nos motiva. Este fator é o poder e a magia da criatividade. Você se considera um ser criativo? Nascemos com criatividade? Criatividade é um talento? Ou é um insight, um momento de inspiração, uma resposta, às vezes, de uma busca divina? Qual a importância de ser criativo? E as consequências da criatividade e da falta desta? Ser bizarro é ser criativo? E ser inusitado é ser criativo? E até onde ir com a criatividade para que ela não se torne exagerada e inviável? Vamos além. Criatividade é um dom? E eu fiz a mim mesma todas estas perguntas para desenvolver esse tema de hoje, a criatividade. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Mesmo eu me considerando um ser super criativo, eu tive uma enorme dificuldade para desenvolver o tema de hoje. Fazendo uma autoanálise, eu tentei entender o porquê dessa dificuldade e demora para desenvolver esse tema a vocês. Porque afinal, eu sou criativa, eu tenho meu processo de criação, eu lido com criatividade diariamente, domino o assunto e demorei. Mas finalmente eu achei as partes do quebra-cabeça que se encaixaram e eu entendi o que foi essa dificuldade. Foi o fruto dessa própria característica da criatividade e do ser criativo, que é a própria criatividade. Essa frase fica redundante, mas é isso mesmo. E com ela eu já explico que criatividade todos podem ter, porque é um processo, sim. Ela é um método. Aliás, ela é tudo o que a gente mencionou no início, tudo junto e misturado, como dizem. E como método e processo, ela é a consequência de todos esses atos e fenômenos citados há pouco. Resumindo, a criatividade, ela gera criatividade. E por isso que eu tive essa dificuldade de desenvolver esse tema tão habitual no meu dia a dia. Porque cada ideia, cada inovação, cada pesquisa, não importa se o resultado é bom ou não, se ele é o esperado, se ele é o final ou não, elas geram mais ideias e mais inovações e mais pesquisas. É um processo sem fim. São gatilhos que, quando nós os acionamos, outros gatilhos são acionados e aí vai, não tem fim. E eu estou citando isso para chamar a atenção a importância também do saber parar e conduzir a criatividade. E quando criamos e buscamos a criatividade para um determinado resultado, seja através da arte, da decoração, da composição, da culinária,
da escrita, tão importante quanto ter ideias, inspirações criativas, também é saber a hora de parar para executá-las. Tem uma frase que define isso que a gente está conversando muito bem. É de um renomado artista da nossa história. Ela diz mais ou menos assim, que a verdadeira arte está no saber quando parar. Por isso, a criatividade, ela nos gera mais criatividade e ela não tem fim. E para ser arte, tem que ter uma função, uma harmonia, um propósito, tem que saber quando parar, dizer o pronto, porque o processo, ele é infinito. E vou dizer uma forma mais simples e popular sobre isso, com o meu jeitão. A gente não pode enfeitar o peru. Imagina um peru enfeitado. Esse perderia sua beleza, sua função, sua apreciação, que são os objetivos da arte. A não ser que a ideia é fazer isso mesmo, de que o pobre peru seja propositalmente chocado com o seu exagero. Pois isso também é um objetivo da arte. Mas de forma geral, já fico aqui então as primeiras dicas sobre criatividade, sobre o processo criativo, o meu processo criativo que eu vou compartilhar com vocês. Então, ela é sim um processo possível de ser aprendido, estimulado e desenvolvido. 2. A criatividade, então, ela gera mais criatividades. Ela é esse processo sem fim que precisa de estímulo. Outra dica, avise o seu cérebro e o seu coração com antecedência que você vai trabalhar naquela criação, naquela produção, naquele processo. Isso é fundamental, porque assim o seu subconsciente já vai trazendo à tona ideias que você tem lá dentro. Então, vai descarregando, descarregar, anotar e materializando de alguma forma todas essas ideias, pondo no papel, desenhando, anotando, recortando, fotografando, filmando, colando, fazendo esboços, tá? Esse então é a outra dica, descarregar. Outra dica, a criatividade, ela tem que ter bem definido inicialmente o seu propósito, o seu objetivo, para assim conseguirmos conduzi-la na busca desse objetivo final e saber a hora de parar. E falando nisso, em condução das ideias por um caminho, isso me remete à palavra foco. Foco, mirar no alvo final. Mas essa palavra foco, ela também tem o seu outro significado no sentido de nos mantermos focados naquele trabalho, naquela criação. E aí surge então mais uma dica do processo criativo, que é o foco. Eu acredito que agora tem você nos assistindo que pode pensar, mas para eu ser criativa eu tenho que ter foco? Ou eu não tenho que ter foco, eu tenho que estimular as minhas pesquisas, os meus pensamentos? Durante a criatividade, durante um processo de busca dessa, quem pensou que tem que ter foco, tá certo. Quem pensou que não, também tá certo. Bom, muita calma, eu vou explicar. Tem a hora de você ter foco para conduzir a esse objetivo e para saber a hora de parar. Vou explicar melhor. Tem a hora de ter foco para conduzir a um objetivo e parar de ter ideias. Agora tem a hora de viajar na maionese,
de alimentar os nossos pensamentos, conhecimentos e ideias. Sair da cachola, do quadrado, como disse. Parece fácil, né? Quem não viaja na maionese? Todos, mas alguns cortam essa viagem pela raiz, outros deixam fluir e outros alimentam. E esse alimentar às vezes não tem fim. Então, mais uma dica: saber a hora de focar e a hora de estimular, de viajar na maionese. Parar o processo e focar na execução, na realização. Parece um contrassenso, mas não é. É sim uma consequência de organizar o seu processo criativo. Então, mais uma dica: organizar este processo criativo em fases, com datas, com tempo estipulado. Senão, podemos nos perder eternamente em uma fase só. Na fase A, descarregue tudo que vier à tua mente e principalmente o que vier ao teu coração. Como dizia um professor meu de marketing, o que dá certo no mercado hoje em dia e impacta pessoas tem que bater primeiro no coração e depois na mente. Porque o que bate aqui, ele entra aqui. Então anota, desenha, recorta, cola, vai descarregando tudo que tiver aí. Outra dica: para isso é fundamental você conhecer a tua essência, saber o teu talento e potencial, as suas limitações, para ir atrás de ideias, informações exatamente que você precisa. A fase B do brainstorm, o que quer dizer isso? Tempestade de ideias. Essa tempestade, essa chuva de ideias, nada mais é do que ir soltando ideias. Muitas empresas reúnem seus profissionais só para isso, para ter essa brainstorm, que é essa tempestade de ideia. Cada um vai dando uma ideia, da ideia de um vem aqueles gatilhos que o outro funcionário puxa para uma outra ideia, sem propósito nenhum, a não ser de fazer chover em tempestade as ideias. Por quê? De ideias absurdas, às vezes ideias que parecem não ter link nenhum com aquele propósito final, vão vindo as outras ideias. Então, vai descarregando, pesquisa um monte de coisas, junta um monte de informações, mesmo que você não vá usar. A maioria delas, às vezes você realmente não vai usar, mas vai te despertar tudo que está aí, ó, tudo que está dentro de você. Esse é o descarregar ideias. A fase B: definir bem esse propósito da criação para você saber onde vai chegar. A fase C é dar um break. O que é isso? É dar um tempo. Também tem que ter esse tempo, um prazo bem estipulado. Senão, às vezes, esse break vira eterno. E aí tua criação vai para a gaveta e fica só no sonho. A fase D: medir se isso tudo que você está juntando e desenvolvendo, ele é uma coisa execuível, sustentável, que como é que ela vai estar afetando todos os demais do teu meio, se está dentro do teu propósito. Com isso você já vai eliminando coisas. E a fase E, que é bem legal, de novo, viajar na maionese. Só que agora, já feita aquela limpeza, você vai direto pesquisar, coletar mais informações, trocar ideias com outros, analisar correlatos. Vale tudo.
Vale fazer exercícios, vale passear, vale relaxar, vale meditar, vale cozinhar, para daí você compor com aquela tua ideia. Agora, já que estamos mencionando essa fase do processo criativo, vamos então ver o que tem por aí em matéria de arquitetura, artes, decoração, inventos. Outra dica, apesar de todas as pesquisas, os brainstorms, conversas com outros e tudo mais, tem uma hora que essa dica é importante, que é o seja surdo. Não escute os comentários negativos, pessimistas ou pouco criativos de outros, mas seja bem atento a tudo. Presta atenção em tudo que está acontecendo, você pode até escutar, nem que seja para descartar depois, porque lembre-se, uma ideia vai trazer a outra. Daí, chegou a fase então de medir tudo, de limpar, de juntar e selecionar aquilo que tem a ver com esse propósito final. Aí é uma fase um pouquinho mais racional, já em busca da execução. E aí vem a fase do finalizar, que é aquela fase que você vai colocar a sua cerejinha do bolo. O que é isso? Você vai colocar aquele teu toque único, aquele teu toque personalizado, que vai ser a sua marca registrada. Isso é muito importante nesse mundo onde a gente precisa de tanta inovação. E depois é só celebrar essa sua criação, essa sua invenção. E falando em break, eu vou chamar o intervalo e volto daqui a pouquinho para a gente conversar muito mais sobre esse assunto. Te espero. Presente em Arapongas, a Conceitual Acabamentos, uma verdadeira boutique de acabamentos, moderna e sofisticada. A Conceitual se consolidou no mercado ao atender os profissionais da construção e o público exigente, oferecendo não somente produtos de qualidade, mas serviços e projetos diferenciados, na busca da inovação e satisfação de seus clientes.
A Conceitual busca sempre inovação nos acabamentos para a realização do seu sonho, trazendo o produto ideal para a execução de cada projeto, proporcionando aos seus clientes ambientes personalizados e exclusivos. Visite-nos ou agende uma visita. Loja Conceitual Acabamentos, Avenida Maracanã, 3114, próximo do Terminal Rodoviário. Telefone 3276-6677. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. Steel Frame é a inovação na construção civil, cujo sistema faz parte do sistema CES. CES, Construção Energitérmica Sustentável. A estrutura é composta por perfis leves de aço, os quais, em conjunto com as placas, formam estruturas capazes de resistir a cargas verticais, pavimentos e telhados, perpendiculares, ventos. As placas são leves, resistentes, simples e de rápida montagem. O resultado é uma construção rápida, segura, econômica e praticamente sem os resíduos normais da construção civil convencional. Nas paredes e demais estruturas da construção, não há emprego de cimento, cal, areia ou tijolos, exceto na sua base. As paredes e o teto são formados por duplas placas de madeira, cujo interior contém lã de vidro. O resultado é uma construção com ambientes agradáveis no verão e no inverno, sem a necessidade de instalar refrigeradores ou aquecedores, resultando na economia com energia elétrica. Gesso Paraná, Rua Pavão 416, fone 3274-5000. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Bem-vindos ao segundo bloco do Casa Ideal de hoje, falando sobre criatividade, sobre a importância desse processo e que sim, ele é um processo mais do que um insight, um dom. Eu compartilhei com vocês como é que funciona o meu processo criativo e mostramos imagens, peças, inventos, obras consideradas criativas por muitos por inspirar. Agora, por que ser criativo nos dias de hoje? Porque grandes empresas investem nisso. Hoje, com a competição global, os altos custos, é fundamental a inovação. Assim, empresas estão a praticar a economia criativa, que são os processos que envolvem criação, produção e distribuição dos seus produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade, o capital intelectual como os principais recursos produtivos. E essas experiências de mercado reconhecem cada vez mais o valor da originalidade dos processos colaborativos e de prevalência daqueles aspectos intangíveis na geração de valor, da cultura, da ênfase na qualificação de trabalho, na geração de direitos de propriedade intelectual na economia, e propõe-se com esta a valorização da autenticidade, desse intangível, desse único, desse inimitável, desse novo. Multinacionais já têm seus parques de ideias.
Em maio, por exemplo, será inaugurado de uma grande multinacional em Manaus, com uma proposta inovadora só para estimular a criatividade dos seus funcionários. Tem até workshop de Lego, o brinquedinho Lego, e lounges só com brinquedos para os funcionários. Feiras de produtos inovadores e de manuais para construirmos estes produtos cada vez mais aí no nosso país. Artesanato, bricolagem, do it yourself, foram os destaques, por exemplo, de uma mega feira de artesanato, um dos maiores eventos do segmento na América Latina. Quando a gente olha para a nossa história, um nome que vem à mente quando a gente fala em criatividade é do nosso grande Leonardo da Vinci. Então eu compartilho com vocês as dicas de Leonardo da Vinci. Esse, um dos grandes inventores da nossa história, um gênio criativo. E a fonte é da Universia Brasil. Enquanto isso, curta algumas de suas invenções. Então, para vocês, 4 coisas que Leonardo da Vinci pode ensinar sobre criatividade. Vamos lá. A criatividade é uma das qualidades mais desejadas em profissionais atualmente. O problema é que, em alguns casos, é complicado trazê-la à tona. Nesses momentos, uma boa ideia é se inspirar, então, nessas personalidades. Essas personalidades conhecidas por nossa habilidade nessa área. Uma das pessoas, então, mais inspiradoras que você poderá encontrar sobre isso é o Leonardo da Vinci. Esse mestre italiano, ele tinha muitas habilidades e grandes ideias, mas além disso, ele tinha um diferencial. Ele sabia olhar o mundo ao redor dele de uma maneira inovadora. Curiosidade. Crianças são curiosas por natureza, mas à medida que crescemos, muito dessa característica se perde. Entretanto, gênios como Da Vinci conseguem manter a curiosidade aguçada por toda a vida. E mantendo essa característica viva em você, será possível se tornar alguém questionador e, em consequência, mais criativo. 2. Pensamento independente. Diversidade é fundamental para a criatividade e para a inovação. Por isso, é sempre importante buscar pontos de vista diferentes do seu e da convenção estabelecida. Da Vinci nunca se contentava com as convenções da sociedade. Ele sempre ia além, buscando novas perspectivas por um fato já conhecido. E fazendo isso, você se tornará alguém mais experiente e terá mais chances de desenvolver a sua própria opinião. Sentidos apurados. No mundo profissional,
Isso pode ser traduzido como ouvir bem e ser observador. Conselhos simples, mas difíceis de serem cumpridos, em um mundo cada vez mais disperso. Embora muitos profissionais tenham dificuldade em desenvolver essa habilidade, é muito simples fazer isso se inspirado em Leonardo da Vinci. Saiba apreciar as artes, leia poesias, aprecie boas músicas, belos quadros e etc. Isso vai aguçar os seus sentidos e permitir que você aumente seu potencial criativo. E a quarta e próxima dica é: absorva a incerteza. A capacidade de projetar confiança frente a situações desconhecidas, ela é fundamental para que você se sinta confortável com a incerteza e deixe as ideias criativas surgirem. Porém, esse é um exercício complexo, porque atualmente o fato de não saber indica um defeito. Se esse é o seu caso, inspire-se em Da Vinci e aceite a dúvida como impulso para uma nova criação. E não faça as coisas sempre do mesmo jeito. Outros nomes como Thomas Edison, Oscar Niemeyer. Quer ver mais? Gente como a gente, daqui de pertinho. A Estela, do programa Criando Ideias, as invenções da Vera na culinária, tudo tem o mesmo processo criativo. Grandes músicos. Então, se solta. Tudo que vier à sua mente, acordado, até mesmo em sonho, documente. Anote, tire foto e vai unindo tudo no mesmo local. Não importa onde for, que data for, onde você estiver. Eu ando com um gravador na minha bolsa e eu durmo com uma agenda ao lado da cama para anotações, pois assim a minha cabeça, que não para, ela tem o seu break. Eu estimulo tanto a minha cabeça que eu preciso fazer o contrário. Eu preciso trazer o foco para as minhas ideias, as minhas criações serem executadas. Senão, eu starto esse processo de estímulo da criatividade e a viagem para o mundo da maionese vai só de ida. Agora, documentando em algum lugar, aí eu tranquilizo a minha mente e relaxo. Relaxo para quê? Para mais ideias e para focar na execução dessa. Então, as 18 coisas que as pessoas criativas fazem de diferente da maioria das pessoas são: elas sonham acordadas, observam tudo, elas trabalham no horário que é melhor para elas, elas separam um tempo para a solitude, elas conseguem transformar os obstáculos em algo bom, elas buscam novas experiências, elas aprendem com os erros, elas fazem as perguntas mais complexas, elas observam as pessoas, elas se arriscam, elas encaram a vida toda como uma oportunidade de autoexpressão. Elas seguem suas verdadeiras paixões, elas tentam pensar de forma diferente, elas perdem a noção do tempo, elas vivem rodeadas de coisas belas, elas ligam os pontos, elas estão sempre agitando as coisas, separam tempo para reflexão. E se criar é inovar? E essa história popular de que nada se cria, tudo se copia, é assim? Não, na verdade não é. Bom, essa frase, ela vem de uma outra que diz que no universo nada se cria, tudo se transforma, ou então se recria. Mas calma, se essa ideia não vier, se esse insight não vier como uma luz do além de uma vez só, você vai estimulando a desenvolver essa ideia inicial.
ou buscando essa ideia com esse propósito definido, seguindo as frases que eu te falei. Agora, importantíssimo, se joga, se solta e celebre. Celebrar trará mais autoconfiança para você, trará mais autoestima de ver aquela coisa realizada, que trará novas ideias e dessas ideias mais ideias. Nós vamos encerrando por aqui hoje esse segundo bloco do programa, pois esse programa me trouxe um monte de novas ideias que eu vou preparar com muito carinho para vocês para o próximo caso ideal. E seja criar ou recriar ou copiar algo diferente, o importante é inovar. Se joga, se solta sem medo. Presta atenção nessa frase do Milan Kundera. Ele diz que a vida é um esboço. E se a vida é um esboço, então não tenha medo de errar, de soltar suas ideias, de tentar, pois qualquer coisa, depois você volta lá para aquela fase inicial das ideias e desenvolve isso melhor. O que vale é esse processo criativo, que ele é muito engrandecedor e coisas incríveis e divertidas irão acontecer durante esse processo. E daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores, a segunda entrevista com os convidados da Conceitual Soluções e Acabamentos Arapongas, ali na Avenida Maracanã, que traz pra gente uma entrevista super bacana com 3 meninas talentosíssimas que estão arrasando na área de arquitetura, de interiores, de construção, aqui no nosso mercado de Arapongas. Te espero. Presente em Arapongas, a Conceitual Acabamentos, uma verdadeira boutique de acabamentos, moderna e sofisticada. A Conceitual se consolidou no mercado ao atender os profissionais da construção e o público exigente, oferecendo não somente produtos de qualidade, mas serviços e projetos diferenciados, na busca da inovação e satisfação de seus clientes. A Conceitual busca sempre inovação nos acabamentos para a realização do seu sonho, trazendo o produto ideal para a execução de cada projeto, proporcionando aos seus clientes ambientes personalizados e exclusivos. Visite-nos ou agende uma visita. Loja Conceitual Acabamentos, Avenida Maracanã, 3114, próximo do Terminal Rodoviário. Telefone 3276-6677. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. Steel Frame é a inovação na construção civil, cujo sistema faz parte do sistema CES. CES, Construção Energitérmica Sustentável. A estrutura é composta por perfis leves de aço, os quais, em conjunto com as placas, formam estruturas capazes de resistir a cargas verticais, pavimentos e telhados, perpendiculares, ventos. As placas são leves, resistentes, simples e de rápida montagem. O resultado é uma construção rápida, segura, econômica e praticamente sem os resíduos normais da construção civil convencional. Nas paredes e demais estruturas da construção, não há emprego de cimento, cal, areia ou tijolos, exceto na sua base. As paredes e o teto são formados por duplas placas de madeira, cujo interior contém lã de vidro. O resultado é uma construção com ambientes agradáveis no verão e no inverno, sem a necessidade de instalar refrigeradores ou aquecedores, resultando na economia com energia elétrica. Gesso Paraná, Rua Pavão 416, fone 3274-5000.
O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Estamos de volta no terceiro bloco do Casa Ideal de hoje. Vou apresentar para vocês a equipe do A5 Estúdio de Arquitetura. São essas 3 lindas e talentosas profissionais que vão falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre como que é o seu estilo de projetar. E já começando aqui com a Juliana Abraão. Juliana, que bacana, vocês formaram então um time de mulheres fortes, cada uma na sua área, e de 3 cidades diferentes. Você é de Londrina? Isso mesmo. Eu sou de Londrina e em 2013 nós resolvemos unir os nossos trabalhos para conseguir trazer um diferencial, que é o que a gente buscava antes. No começo, nós 3 somos formadas pela Unifil e nós somos colegas de faculdade, mas cada uma acabou seguindo o seu rumo, e depois de um tempo a gente conversando, nós resolvemos unir tudo para conseguir fazer um trabalho mais bacana. Porque assim, a questão do trabalho de arquitetura, o que acontece? É algo muito amplo. Então, no começo, a gente sentia que seria muito fácil trabalhar. Mas com o passar do tempo, a gente foi vendo que a demanda foi aumentando bastante e a gente não estava conseguindo dar conta de tudo isso. Então, a gente resolveu, vamos se juntar, cada uma trabalhar num segmento diferente da arquitetura para a gente conseguir trazer algo diferenciado. Muito bom. Eu acho bacana que cada uma é de uma cidade, é isso, né? Apresento para vocês, então, a Juliana Abraão, que é de Londrina. A Nathalie Sanches, que é araponguense, que legal. E a Samantha Russell, que é de Rolândia. E é bacana porque daí cada uma tem uma visão diferente. Por mais que sejam 3 cidades perto, são 3 mercados diferentes, né? Rolândia tem uma característica de cidade, Arapongas é uma cidade que tem aí um polo moveleiro, tem uma parte comercial diferente, Londrina, então, nem se fale. Então, é muito legal essa união, né? Juliana, eu achei esse nome A5 tão forte, adoro o número 5, né? Mas ele não tem a ver com a força do número, ele tem a ver com outra coisa. Como é que é? Por que o nome A5 Estúdio de Arquitetura? Isso mesmo. Então, o nome A5 veio dessa união que nós fizemos, essa parceria, para a gente conseguir atender um campo da arquitetura. Porque é muito amplo, né, Juliana? Então, assim, desse campo enorme da arquitetura, vocês se especializaram em alguns, é isso? Que seria na parte de projeto arquitetônico, light design, design de interiores, gerenciamento de obras também que nós trabalhamos, e a parte de assessoria. Ai, que bacana. Nathalie, você vai para Londrina todo dia, o escritório é lá, como é que você faz? Você mora lá, atende aqui também? Isso, o escritório fica em Londrina, mas como a gente tem bastante obra aqui em Arapongas, eu acabo não indo todos os dias para lá, né? Então a gente pode contar com você aqui, por exemplo, se alguém quiser um atendimento aqui, não estiver podendo ir para Londrina, os fornecedores também muitos são daqui, então a gente pode estar contando como se fosse uma filial através de você aqui em Arapongas. Isso, a gente tem bastante fornecedores que são daqui de Arapongas, né? Arapongas está muito forte, né, gente? Tá nessa muito parte forte. de fornecedores, na parte de mobiliário. Como Arapongas está forte nessa área, né? Isso, então, por ser de Arapongas, para atender as obras daqui de Arapongas, acaba facilitando, né? Então, eu passo parte do tempo aqui em Arapongas cuidando dessas obras, né? Fazendo esse acompanhamento de obra. E a outra parte do tempo a gente está indo para o escritório para trabalhar junto, né? Fazer os projetos junto. Mas aí a gente acaba conciliando as 3 cidades. Que e bacana. Algumas outras que a gente tem para fora também.
Hoje em dia não importa onde está o escritório, né? Isso. Acho que o que importa na área de arquitetura é que as pessoas se identifiquem com vocês, né? Muito legal ser essa força de 3 cabeças jovens, né? Cheia de energia. Vocês devem estar super antenadas nas tendências. E essas 5 áreas que a Juliana comentou, quais são essas áreas que vocês atuam? Então, o arquiteto ele tem várias funções, né? Às vezes a gente fala de arquiteto, a pessoa já pensa, ela faz projeto de residência, mas não é bem assim, né? Tem o projeto arquitetônico industrial, comercial, tem os projetos complementares, que são o projeto hidráulico, elétrico, estrutural. Então, todos esses projetos a gente conseguiu Tá unindo, integrando. Isso, tá integrando. Já pensando tudo junto. E atendendo os nossos clientes, né? Porque às vezes você tem que fazer uma parte em um escritório, outra parte em outro. Então a gente consegue agrupar todos esses serviços. Isso é muito importante porque evita depois retrabalho, né? Ou então que seja especificado, sei lá, a parte elétrica, uma tomada no lugar onde há justamente uma parte, um revestimento de decoração super importante, ou então é esquecido, né? Uhum. É esquecido algum ponto, alguma coisa, e já na obra isso funcionando tudo junto, evita todo esse desperdício e retrabalho, né? Essa integração, ela é fundamental, né? Isso. E então já faz com que se discuta tudo antes, né, o que pode acontecer, e depois a obra ela se desenvolve bem. Interiores, vocês também trabalham com isso? Isso, a gente trabalha também com a parte de arquitetura de interiores, né, que envolve aí a parte de decoração, a parte de mobiliário, né, a parte também de desenhar o próprio mobiliário, né. Não só, às vezes, locar esse mobiliário, mas também a parte de projeto de mobiliário. Então, vocês conseguem atender o cliente em tudo. Na parte de projeto arquitetônico, na parte de interiores, na parte de acompanhamento de obra, né? Nessa parte das instalações, né? Elétrica, hidráulica. E falando em projetos complementares, como é que vocês trabalham a parte de iluminação? Então, a parte de iluminação, ela faz parte da arquitetura de interiores. Muita gente não dá a devida importância para a iluminação. Mas a iluminação ela pode tanto resolver o seu ambiente, como também degradar o seu espaço. Então, a gente trabalha com essa parte de iluminação, que é o Light Designer. Né? A gente especifica a lâmpada, luminárias, de acordo com o espaço e a função que vai ter aquele espaço. Que bacana, né? Porque a iluminação, como você falou, às vezes ela desvaloriza, né, todo aquele projeto de interiores que foi feito, né? E hoje em dia tem que cuidar muito disso, porque nessa época que tem que cuidar da sustentabilidade, então isso realmente não pode ter desperdício, tem que ser bem encaminhado, e sem contar que a iluminação deixa tudo, né, cenograficamente interessante. Que bacana. Não, isso mostra a importância de um profissional dessa área dentro de obras, de reforma, de projeto. Samantha, como é que você vê isso, a importância desse profissional? Porque às vezes muita gente, como a Nathalie estava dizendo, acha que é uma coisa desnecessária, a gente mesmo resolve, né? Ou então é muito caro. E não é uma coisa que faz com que o orçamento depois fique até mais enxuto, né? Que aquilo que você investiu realmente aconteça. Como é que você vê isso? Então, assim, na verdade, todos acham que o arquiteto, ele só está preocupado em deixar algo bonito, né? Só a parte estética. Isso, só a parte estética, mas não é bem dessa forma. O arquiteto, se ele contratado desde o início, então, desde as primeiras horas que a gente tem lá do projeto, que a gente faz o projeto arquitetônico, e já vai tendo esse planejamento para a obra, a gente vai conseguir enxugar mesmo esse orçamento para não ter que ter um gasto, às vezes, de 2 vezes, né? Então, assim, na escolha dos acabamentos, até na própria proporção, quantidade do que vai ser utilizado, né?
E assim, todo mundo acha também que o arquiteto ele não pode assinar pela execução de uma obra. E, na verdade, isso é um erro, porque é nada melhor do que a pessoa que fez o projeto para estar executando essa obra, porque, enfim, ele que vai conhecer tudo aquilo que ele projetou, né? Então, todas as particularidades daquele projeto, ele vai estar sabendo dar um bom desenvolvimento, né? Aliás, existem assim estudos, né, que indicam o quanto um profissional de arquitetura, de interiores, na obra, né, tanto na parte de projeto como na parte de execução, é absurdo o quanto, em porcentagem, essa obra sai mais barata, né? É muito menor do que os honorários de um arquiteto. Então, ainda sai no lucro, né? Sai de acordo com aquilo que vocês projetaram e dá tudo certo, né? Eu quero ver algumas obras de vocês. Vamos mostrar, pessoal? Vamos. Então, roda aí, Sabrina. Obrigada.
Bom, as fotos já mostram o grande talento de vocês, né? E pelo visto vocês trabalham em vários segmentos, né? Como é que está o mercado? Vocês têm trabalhado mais com residencial, com comercial? Como é que está? Então, o mercado hoje, ele está bem amplo, assim, né? Hoje, o proprietário de uma construção, ele tá preocupado mesmo em mostrar algo bonito, até para atrair, às vezes, um cliente quando se trata de uma obra comercial, né? A gente mesmo tem sido procurada assim, para valorizar uma fachada. A gente fez projeto de clínica, de escritório de contabilidade, advocacia. Então, assim, o mercado, restaurante também a gente tem feito, tem deixado algo mais atraente até para trazer o pessoal para estar vindo conhecer esses lugares, né? Isso aí mostra o quanto esse profissional ele é importante, né? Não importa o tamanho do projeto. Pode ser uma fachada, né? Às vezes é só um hall, um ambiente, uma recepção, né? Até um projeto enorme, né? Uma casa completa onde vai usar todos os serviços que vocês falaram, né? Mas mostra o quanto essa profissão ela é cada vez mais aceita e necessária, né? E bom saber então dessa flexibilidade que vocês têm no escritório para estar atendendo todo esse público. E então deixa para a gente, Nathalie, o endereço aí de vocês para o pessoal estar procurando vocês para conhecer. Sim. Então o nosso escritório fica em Londrina, na rua Ponta Grossa, número 711. E se alguém quiser conversar com vocês aqui em Arapongas, não tiver disponibilidade de início para ir a Londrina, vocês fazem uma visita aqui e leva aí o portfólio de vocês. E daí em que telefone? Isso, quando o cliente não consegue ir até Londrina, às vezes é de Arapongas, né, ou de Rolândia, ele liga para a gente está indo até a casa dele ou o escritório e faz essa assessoria na residência dele mesmo, né, para facilitar a vida dele. Um atendimento inicial, né, isso, sem compromisso. Isso, atendimento inicial. E depois, apresentar projeto, né, aí ele vai no nosso escritório. E chegamos ao fim, então, do Casa Ideal de hoje, encerrando com esse bate-papo delicioso com as meninas do A5 Estúdio de Arquitetura. Obrigada pela sua audiência. Beijo enormes para vocês e te vejo no próximo programa. Obrigada, meninas. Imagina, a gente que agradece. A gente queria até convidar todos, né, que quiserem conhecer o nosso trabalho. Eu quero, eu vou. Nós temos a nossa página também no Facebook, que é a A5 Estúdio de Arquitetura. Então lá, né, acho que todo mundo vai conseguir conhecer melhor do nosso trabalho. Nós passamos só uma prévia aqui de tudo. Então eu espero que todos vocês gostem. E fica então, reafirmo o convite das meninas para vocês estarem lá tomando um café na A5 Estúdio de Arquitetura. Até mais, obrigada.